Oi, pessoal. Vamos dar início, à nossa última unidade, a unidade 4, onde nós vamos estudar dois importantes filos dentro do grupo dos invertebrados. O primeiro deles, o filo artrópoda, é onde a gente vai ter a maior biodiversidade dentro do reino animal. Grandes representantes como insetos, crustáceos e aranhas estão presentes nesse filo artrópoda. Além disso, nós vamos estudar o filo Equinoderma, que representa os únicos invertebrados deuterostômios, que junto com os cordados, que são vertebrados, eles produzem, durante a fase embrionária, a abertura do blastóporo dará início, dará formação primeiramente ao ânus. Na aula de hoje, nós vamos falar do filo artrópoda, de parte do filo artrópoda. Como esse filo ele é muito amplo, bem complexo, bem distinto entre as classes, o filo artrópoda ele está dividido em duas aulas. Hoje nós vamos falar dos hexápodas e miriápodas e na próxima aula nós temos a complementação desse filo com crustáceos e aracnídeos. A aula de hoje está dividida em introdução, características gerais dos hexápodos, reprodução dos insetos, que são hexápodos, importância ecológica dos insetos, e depois falaremos das características gerais dos miriápodos, nicho ecológico de quilópodos e diplópodos, que são esses miriápodos. Então, os artrópodes, de maneira geral, independente da classe, eles são animais de simetria bilateral, triblásticos, celomados, protostômios e metamerizados. Porém, essa metamerização, bem visível, acontece na fase embrionária, pois na vida adulta, esses metâmeros eles se fundem, formando compartimentos maiores, partes mais complexas. Os artrópodes são animais pertencentes ao filo artrópoda. Artrópoda quer dizer artron, articulado, e podos, pés. Ou seja, as patas desses animais, eles vão ter apêndices com articulações. Ou seja, estruturas com capacidade de dobramento, São patas que se dobram. E que isso ajuda, impulsiona, por exemplo, o animal para a conquista do ambiente aéreo, permite a capacidade de voo. Essas articulações também vão auxiliar na captura de alimento, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos um caranguejo que tem essas pinças que, além de agarrar, elas prendem, fixam, o alimento. No organismo adulto, o corpo dos artrópodes, dos miriápodos no caso, vai ser dividido em três partes básicas devido à fusão dos metâmeros: cabeça, tórax e abdômen, e os outros, a cabeça e o tórax, se fundem e formam o cefalotórax. Isso aqui vai acontecer em crustáceos e quelicerados, que são o grupo das aranhas. Aqui nós temos, como vocês podem visualizar, nós temos a imagem de uma larva de inseto. Na fase larvar, assim como nos anelídeos, a metamerização é bem visível durante todo o eixo corporal do animal. Já na fase adulta, a gente vê aqui, que os primeiros metâmeros, os primeiros 6 metâmeros se fundem, formando a cabeça do animal adulto. Os próximos 3 metâmeros se fundem, formando o tórax do animal adulto. E os últimos metâmeros, a região terminal e a maior quantidade de metâmeros se fundem, formando o abdômen, que é a última estrutura corporal do inseto. É muito importante a gente salientar, e explicar bem sobre o processo de crescimento dos artrópodes. Os artrópodes, eles vão possuir um exoesqueleto. Exo quer dizer fora. Então, o esqueleto, uma estrutura
digamos assim, mais rígida de sustentação, vai estar localizada na parte externa do corpo do animal. É necessário a troca desse exoesqueleto durante o crescimento do animal. Para crescer, o artrópode abandona a sua casca, ou seja, o seu esqueleto antigo, e produz um exoesqueleto maior, ajustando ao novo tamanho do corpo. Esse processo é chamado de muda ou ecdise. Então, a muda ou ecdise é uma característica marcante dos artrópodes, tá? Então, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, o animal, ele tem um período, né, de desenvolvimento, onde ele vai fazendo as suas atividades vitais, porém não há crescimento. Aí, nessa fase aqui, bem aqui no final, ele vai abandonar o exoesqueleto antigo, o animal vai passar um tempo, né, com o exoesqueleto fazendo essa troca, sai o antigo, aí vai formar um exoesqueleto novo. Esse exoesqueleto novo, ele vai ser mole, ele vai ser flexível. Enquanto ele for mole, ele permite o quê? O crescimento do animal. Depois, ele enrijece, ele endurece, e aí, depois de endurecido, o animal passa um tempo, ó, sem crescer, até ele chegar a uma nova fase de muda. Aí, aqui, ele vai abandonar o exoesqueleto, construir um exoesqueleto mole, flexível, cresce até ele endurecer. E assim vai acontecendo, né, as diferentes mudas ou ecdises dos artrópodes, dos insetos. Durante a muda, a epiderme se desprende do exoesqueleto e um novo começa a ser produzido sob o antigo. Quando o novo exoesqueleto se forma, o antigo se rompe do dorso e o animal sai de dentro dele. Enquanto é mole, o novo exoesqueleto permite o crescimento do animal. Depois de um tempo, ele fica rígido e o crescimento cessa. Em relação aos insetos, né? No geral, os artrópodes, eles são os mais abundantes entre os animais. Porém, os insetos, eles apresentam o maior número de representantes. Os artrópodes, eles vão ter representantes em todos os ambientes, aquático, terrestre, inclusive no ambiente aéreo. O exoesqueleto impermeável garante a maior proteção e resistência ao animal e evita a perda de água por desidratação. Os artrópodes, eles se dividem em 4 subfilos: hexápoda, crustácea, quelicerada e miriápoda. Na aula de hoje, a gente vai priorizar o subfilo hexápoda e miriápoda, que compreende os insetos, quilópodas e diplópodas. Os insetos são animais com corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen e apresentam um par de antenas articuladas e 3 pares de patas articuladas. Daí o nome do subfilo, né? Hexápoda, quer dizer que eles possuem 6 patas. Os insetos constituem a classe mais diversificada do filo, e também a que apresenta o maior número, né, de representantes. Existem insetos que são terrestres, com asas pouco adaptadas para o voo, né, que a gente pode dizer que tem um voo raso, e a gente tem aqueles insetos que são bem adaptados ao ambiente aéreo. Os hexápodas, eles têm estreita relação evolutiva com os anelídeos. E a segmentação corporal, ela pode ser visualizada em artrópodes ancestrais, conhecidos como trilobitos. Os trilobitos viveram no mar entre 600 a 250 milhões de anos atrás. E como vocês podem visualizar aqui nessa imagem, né, a segmentação era bem visível no organismo adulto. Outra evidência é que os apêndices articulados dos insetos são estruturas homólogas, ou seja, têm a mesma origem embrionária,
podendo ter evoluído dos poliquetas ancestrais. Em relação ao sistema muscular, a fisiologia, né, dos insetos, nós temos um sistema muscular com músculos pequenos na região da cabeça e que movimentam as antenas e as peças bucais, e músculos grandes no tórax, que vão manipular as asas e as patas. Músculos segmentares no abdômen vão controlar a região e as estruturas, a respiração e as estruturas reprodutoras. Em relação ao sistema digestivo do animal, o sistema digestivo é completo e apresentam peças bucais. Isso aqui é até um critério de classificação dos insetos. Nós temos diferentes peças bucais nos diferentes grupos de insetos, e isso vai depender, o tipo de peça bucal está diretamente relacionado com o tipo de obtenção do alimento do animal. Por exemplo, nós temos insetos que são sugadores, insetos raspadores, vai depender do tipo de alimento que ele ingere. O alimento vai ser agarrado pelas patas anteriores e conduzidas ao lábio, lubrificado por glândulas salivares e mastigado pelas maxilas e mandíbulas. Esse alimento vai ser armazenado no papo, que também contém glândulas salivares. Depois o alimento vai ser triturado na moela e aí ele já chega, né, bem trituradinho no estômago, onde a digestão se completa. Aí o alimento passa para o intestino, onde contém secos gástricos e as células vão absorver os nutrientes, né, para cair na circulação. E aí os excretas, né, o material não digerido, cai no reto. No reto a água vai ser absorvida e as fezes vão ficar acumuladas na cloaca e depois eliminadas pelo ânus. Em relação ao sistema circulatório, ele vai ser aberto ou lacunar e eles vão ter a presença de uma hemolinfa, que é desprovida, né, de substâncias com cores. Então, a gente diz que o sangue do inseto, né, é incolor. Por isso que a gente usa aquela expressão sangue de barata, como se ele não tivesse, né, não fosse um animal com presença de sangue, embora eles não sejam um animal de sangue quente. Nos insetos há um grande vaso dorsal que percorre o corpo longitudinal e na região abdominal encontra-se o coração. O coração fica no abdômen e esse coração bombeia o sangue por todo o corpo do animal. Ele vai... Esse sangue é chamado de hemolinfa, que tem a mesma função do sangue dos vertebrados, mas tem uma composição química diferente. É constituída por água e sais e compostos orgânicos. Em relação ao sistema respiratório, os insetos têm respiração traqueal e essa traqueia, ela dá uma maior leveza ao animal, facilitando assim o voo. Ele vai ter ainda, né, uma abertura chamada de espiráculo, por onde vai ter também a entrada, né, de gases. Em relação ao sistema excretor, também é característico aqui nos artrópodes, né, a presença dos túbulos de Malpighi. Túbulos de Malpighi vão estar presentes nos miriápodas e nos hexápodas, tá? Se ligam à extremidade anterior do intestino posterior e esses túbulos situam-se no hemocelo. Na parede deles há uma camada única de células que absorve a ureia, uretose, sais do sangue e lançam no intestino. Então, os excretas eles vão ser absorvidos, vão ser lançados no intestino, que vão ser eliminados junto às fezes. O sistema nervoso é ganglionar e ventral, localiza-se na cabeça, uma cadeia nervosa, e os insetos eles vão ter órgãos dos sentidos desenvolvidos, como, por exemplo, eles captam estímulos mecânicos, eles têm olfato e paladar, têm uma audição limitada e a visão é apenas para captura de luz. Aqui a gente tem vários vídeos explicando, né, detalhadamente a fisiologia dos insetos.
É muito importante, é muito interessante, pessoal, que vocês assistam esses vídeos, essas videoaulas, explicando melhor sobre a fisiologia dos insetos. Em relação à reprodução, esses animais são dioicos, apresentam sexos separados. A fecundação é interna e as fêmeas possuem uma estrutura responsável pelo armazenamento dos espermatozoides, chamado de espermateca. Os óvulos são produzidos nos ovários, caminham pelo oviduto e, ao passar pela espermateca, são fecundados. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto e ovos são liberados pelo ovopositor, localizado no abdômen. Alguns insetos sofrem metamorfose. Essa metamorfose também é característica dos insetos. Em relação à presença ou não de metamorfose, a gente classifica os insetos em ametábolos, que são os que não têm, né, fase de larva, como por exemplo as traças. Hemimetábolos, que a gente diz que tem uma metamorfose incompleta, que produz uma fase de ninfa, jovem e depois adulto, como por exemplo o gafanhoto. E os holometábolos são que têm metamorfose completa, com larva, pulpa, crisálida e adulto. Como exemplo mais comum, nós temos as borboletas. Aqui nós temos também um link de um vídeo mostrando a metamorfose de um inseto. Em relação à importância ecológica, a gente teria uma aula inteira para falar sobre a importância ecológica dos insetos. Eles são importantes consumidores na cadeia alimentar, são fonte de alimento para pássaros e mamíferos, eles são destruidores de lavouras, né? Comem folhas, eles causam prejuízo à pecuária e à lavoura, transmitem doenças para seres humanos, alguns, né? Já abelhas, vespas, besouros são importantes polinizadores, produtoras de mel, as abelhas, e o bicho da seda também é muito importante na indústria têxtil. Em relação aos miriápodas, nós temos a classificação em quilópodas e diplópodas. Quilópodas e diplópodas se diferenciam pela presença de patas, né, ao longo do corpo. Animais terrestres, o corpo é dividido em 2 tagmas, cabeça e tronco multissegmentado. A cabeça com 4 pares de apêndices, 1 par de antena, 1 par de mandíbula e 2 pares de maxilas. Apresentam olhos simples. A classe quilópoda é representada pelas lacraias, né? Animais muito conhecidos por serem peçonhentos. Eles apresentam corpo segmentado, dividido em anéis e não se enrolam. O exoesqueleto é de quitina. São animais carnívoros com sistema digestivo completo. Eles se alimentam de besouros, larvas e pequenos vertebrados. E no primeiro segmento há uma espécie de peçonhenta. Das espécies peçonhentas, há um par de garras venenosas com 4 artículos e em cada um com outros segmentos, exceto nos últimos 2, há um par de pernas locomotoras pequenas com 7 artículos. Então, peçonhentas, nós temos as lacraias. O trato digestivo deles é reto, também apresentam, né, glândulas salivares, túbulos de Malpighi como sistema excretor. O coração estende-se ao longo do corpo, circundado por um pericárdio com um par de ostíolos e as artérias laterais em cada segmento. Em alguns segmentos há tubos traqueais com a respiração, para a respiração. São animais dioicos com sexos separados, uma gônada dorsal e glândulas acessórias pares ligadas a uma abertura genital ventral próxima à extremidade posterior. A classe diplópoda, né, vão apresentar 2 pares de patas por segmento, né, de 2. Eles têm a capacidade ou habilidade de se enrolar, né? Aí a gente tem os emboás e piolhos de cobras como principais representantes. São muito brilhantes e coloridos. A cabeça contém 2 grupos de muitos olhos simples e um par de antenas curtas e uma mandíbula. Uma estrutura em forma de placas pode representar as maxilas fundidas, o tórax curto com 4 segmentos ímpares,
todos menores que o primeiro, com um par de pernas. O longo abdômen possui de 9 a 100 segmentos duplos, cada um contendo 2 pares de estigmas, ostíolos e gânglios nervosos, e possui 2 pares de pernas com 7 artículos. O sistema digestivo, circulatório e excretor são, de certa forma, como os das centopeias. Há muitas traqueias separadas, saindo de tufos de uma bolsa ligada a um estigma em frente de cada perna. Uma única gônada é ventral, com ducto que se abre no terceiro segmento. O macho possui extremidade modificada no sétimo segmento. A fecundação é, portanto, interna e os ovos vão ser depositados em grupos dentro de uma cobertura de alimento regurgitado. Ao eclodir, o jovem tem apenas 7 segmentos e 3 pares de pernas, sendo os outros adicionados na frente do segmento anal durante as mudas sucessivas. Aqui nós temos imagens, né, dos representantes. E em relação ao nicho ecológico, a gente tem aqui as diferenças, né, entre eles. Os emboás, eles, assim como os anelídeos, eles são muito importantes, né, na adubação do solo. Porém, eles também se alimentam de folhas e acabam destruindo lavouras. E os quilópodos, eles gostam de se esconder, né, embaixo de pedras, embaixo de rochas. E alguns, como nós já falamos, são peçonhentos. Estamos chegando ao final do período, e este filo artrópoda é o que tem maior biodiversidade e representantes na natureza. Que tal organizar os estudos fazendo um quadro comparativo entre as estruturas externas e a fisiologia das principais classes de artrópodes? Não deixe para depois. Entender e saber diferenciar cada classe é fundamental. Então, fica aqui como sugestão, pessoal, que vocês façam um comparativo diferencial entre todas as classes de artrópodes, tá? Tanto os miriápodos e hexápodas, como nós acabamos de estudar, como também dos crustáceos e aracnídeos. Bons estudos e até a próxima aula.